Oi. Então, aqui a Ibel do futuro, ela só apareceu aqui no começo do vídeo pra avisar vocês de que o vídeo a seguir contém muita, mas muita coisa. Então, você, garota juvenil, pega literalmente o bloquinho de notas, um papel, uma caneta na mão e marque os pontos do vídeo que você achar interessantes e coerentes, úteis pra você de qualquer forma. O vídeo inteiro, ele é muito importante. Então, a Ibel não conseguiu resumir mais do que isso. Ela pede perdão. Porque os próximos minutos serão apenas trans girl yapping o tempo todo. É isso. Poxa, desculpa. Fiquem com o vídeo. Amo vocês. Fonoaudiólogo é uma parada engraçada. Se você é uma pessoa trans, você provavelmente já deve ter sido recomendado ou recomendade a passar em um desses. Mas, infelizmente, o que algumas pessoas não sabem é que uma grande maioria da população do Brasil não tem sequer o acesso a saneamento básico. Então, infelizmente, não é assim que funciona pessoa com a vida ganha. Primeiro, porque o sistema do SUS é uma desgraça completa. E mesmo se você, em tese, conseguir uma consulta com o fonoaudiólogo, muito provavelmente você vai ser completamente tratada feito um lixo de ser humano. Como já aconteceu com a Ibel, inclusive. Agora, pelo outro lado, também não muda muito, porque mesmo se você tiver um acesso a um convênio médico e conseguir de imediato uma consulta no fonoaudiólogo, no final disso tudo você vai ter que desembolsar do seu bolso para ter acesso a outras consultas e acesso à terapia hormonal, porque nada é de graça. Então é pensando justamente nessa situação na qual a gente sempre se encontrou. A Ibel ficou muito comovida com alguns comentários de outras amigas trans que comentaram no nosso vídeo anterior dicas de como feminilizar ainda mais a voz. O ursinho vai estar colocando agora na tela um exemplo desses comentários pra vocês, porque senão a Ibel morre o joelho dele. Tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Enfim, hoje o vídeo então será para vocês, minhas amigas trans, vocês que me pediram. Então, basicamente, a Ibel vai explicar, dar alguns exercícios, algumas ideias, conselhos e outras coisinhas mais de que vocês podem usar à medida que vocês forem treinando e ao decorrer do tempo. Dito isso, primeiro, por mais que seja extremamente óbvio, a Ibel não é uma fonoaudióloga. E segundo, ela também está aprendendo até hoje. E eu ficaria muito, mas muito mal se algumas de vocês seguissem o que a Ibel está propondo aqui para vocês e terminassem machucando a própria estrutura vocal de alguma forma, justamente por falta de avisos. E outra, que a Ibel também não quer receber uma intimaçãozinha judicial no e-mail dela sobre que alguma garota rica machucou a estrutura vocal, justamente porque está seguindo o que eu estou falando aqui. Os exercícios que a Ibel vai apresentar a vocês funcionaram para ela. Vocês podem e devem seguir aquilo no qual vocês sintam confortáveis em seguir. Porém, tomem este vídeo apenas como um norte a seguir. Não sigam tudo à risca. Conheçam o corpo de vocês. Conheçam a estrutura vocal de vocês. Busquem se informar, se integrar, aprender cada vez mais como funciona o nosso sistema vocal. Porque é muito fácil você ver um vídeo de alguém semelhante a você pelo YouTube, mas existem coisas, detalhes, outras coisinhas muito mais puxadas pro lado técnico que vocês só vão aprender na teoria. Na prática é completamente diferente. Então leiam e se informem, porque cada pessoa é uma pessoa, ok? Não se machuquem, por favor. Só façam aquilo que se sentirem confortáveis. Nós podemos começar o vídeo dizendo que a Ibel já passou da fase inicial, por assim dizer. E como eu dito antes, ela vai ensinar as técnicas que mais funcionaram para ela. E não é só subir a voz em um personagem de anime. Muito pelo contrário. O maior erro de quem começa é literalmente o mais comum deles, que é forçar a voz. Por exemplo, um tom mais agudo, tipo... Oi, gente! Ai, nossa, até machuca a garganta. Meu Deus. Isso simplesmente só não funciona por 3 motivos. Cansa
muito a garganta fica completamente artificial e forçado. E o último deles não é assim que a maioria das mulheres fala, porque diferente da voz masculina, que é estranhamente mais fácil de se aprender, a voz feminina não é só se tratando de altura, muito pelo contrário. Tem alguns truquezinhos que a gente é obrigada a pelo menos aprender como praticá-los. E os mesmos envolvem 3 coisas. A primeira delas, ressonância. A segunda, entonação. E a terceira, forma de falar. A altura da voz em si é apenas uma pequena parte, mas todas elas são estritamente importantes. Muitíssimo igual quando nós falamos da ressonância, onde o som vibra na sua boca e rosto. E Vel, como assim? O que você tá falando? Ressonância? Soar na boca, no nariz? O que é isso? Calma, minha Ginha, vem com a mãe. A voz mais masculina costuma ressoar bem mais para o lado do peito, ou seja, ela costuma ressoar, vibrar mais pra baixo. O start de vibração dela é mais pro peito. Eu não queria ter que fazer isso aqui pra vocês, porque dá um certo gatilhozinho, eu fico um pouco disfórica. Mas eu sou obrigada a mostrar, porque eu quero passar o máximo de informação, ok? Por exemplo, agora, a Ibel está fazendo sua voz normal, é a voz dela mesma. É a voz que ela usa no dia a dia pra, sei lá, comprar pão, fazer tudo. É a voz da Ibel. Agora, se ela parar de usar a ressonância mais superior, mas na parte de cima, tipo... A voz dela vai ficar desse jeito aqui. É bizarro, eu sei. Neste momento, a voz ela está sendo ressoada mais para o peito. É completamente notória a diferença, como vocês podem ver. Agora, eu vou parar de falar desse jeito porque é horrível, meu Deus. A voz mais feminina em si, ela costuma geralmente ressoar mais na parte da frente, da boca e do nariz. Que é exatamente isso o que a Rebecca está fazendo neste exato momento. Agora vamos para um exercício simples que, enfim, você pode fazer para descobrir onde sua voz é ressoada dentro de você. Imagine um violão. Um violão, ele não é oco de propósito. Tudo tem um propósito. A mesma coisa é com a nossa estrutura vocal. Se você tocar as cordas do violão, você poderá notar que o barulho dele reverbera muito mais dentro da caixa oca, criando um som muito mais grande, alto. Ainda não sabe os termos técnicos, mas enfim, a mesma coisa com a gente. Dependendo do lugar aonde o som reverbera dentro de você, tudo muda. Tudo muda. Literalmente tudo muda. Agora imagine um cenário onde você está sentindo o cheiro de comida boa bem na sua frente e você faz aquele clássico sonzinho, tipo, nossa, que comida boa. Sabe? Tente sentir a vibração no nariz, nos lábios, na parte da frente do rosto. Isso ajuda a mover a ressonância para cima ou para baixo, dependendo da entonação, dependendo do resultado que você quer chegar, dependendo se você é um transmask ou uma transfem. Isso varia muito e ajuda muito. Inclusive, este exercício é ótimo para aquecer a voz. Lógico, tem muitos outros infinitos que fazem literalmente a mesma coisa, mas cabe a você, minha amiguinha, decidir aquilo que melhor se adapta, aquilo que melhor deixa você confortável. É como se você estivesse em uma academia, porém você é a sua própria personal trainer. Você não vai levantar um peso que é 50 mil vezes mais pesado do que você, porque motivos óbvios. Você vai começar por aquilo que melhor se sente confortável e mais consegue lidar. É a mesma coisa. Então, um exercício muito bom pra você, garota, que está literalmente começando agora, seria de encontrar a sua entonação, correto? E como você faria isso? Ai, eu vou ter que demonstrar de novo. Infelizmente, mas o que ela não fez pra vocês, né? Vamos lá. Ela vai começar com a entonação mais voltada pra caixa torácica, pro peito. E ela vai subir a entonação, a ressonância. O termo correto é ressonância. A ressonância, ela vai estar reverberando mais para a caixa torácica, o peito. E ela vai subir em direção à boca, o nariz e ao centro da garganta.
ok? Em um termo mais fácil, basicamente a Abel vai pegar o pomo de Adão e ao invés de deixar ele no lugar onde ele sempre foi, a Abel vai levantá-lo, literalmente com os dedos. Isso ajuda muito pra quem tá começando também. Então ficaria tipo... Parece um perdão longo, eu sei. Daí você segura lá em cima o tom no e mantém. Você vai perceber que muito provavelmente a sua região no nariz, na boca, vai começar a formigar ou coisa do gênero. Isso é um ótimo sinal. E a partir disso, desse ponto em diante, você descobriu a sua ressonância, a ressonância que você quer, e você vai trabalhar em cima dela a partir desse ponto. Outro exercício muito bom que a Abel gosta de usar é o que chamamos de telefone. É literalmente um telefone, tipo, você... Nossa, é meio zoado de explicar, mas... Você literalmente vai imitar um telefone, literalmente falando. Literalmente. É assim. Este exercício a Abel faz literalmente todo dia. Perdi a conta de quantas vezes falei literalmente nesse vídeo, mas enfim, a Abel faz todo dia. Agora, por que ele é melhor que o outro? Pelo menos na opinião da Abel, ele é melhor do que o outro, porque você sente mais a vibração por conta do trrr do telefone. E sim, aquela partezinha final de você fazendo o trrr, o finalzinho do telefone, sabe? Sim, também é muito importante de você treinar essa parte. Então, esse exercício é muito mais fácil do que o outro. Na opinião da Abel, lógico, depende de você, de qual você gostar, de qual você vê que dá mais resultado pra você. Ok? Além deste exercício que a Abel ama muito fazer, tipo, todo dia, ela também faz outros de limpar a garganta, que este também é muito bom. E aí você separa os dois entre 5 e 5, 5 telefone e 5 desse outro que ela vai ensinar vocês agora. Eu fico intercalando entre estes 5 e 5 até a Abel sentir que está tudo bem, tipo, a voz dela está num tom aceitável, mas o recomendado é que vocês treinem até onde vocês aguentarem, tá? Pelo menos é isso que falaram pra Abel. Tipo, não se matem, bebam muita água, sempre pontuando isso. É muito importante, bebam água, pelo amor de Deus, tá? Dá uma pausa, fez 5, 5, dá uma pausa, tipo 10, 15 minutos depois você volta e assim você vai. Não desgaste a sua garganta, por favor. Você não precisa ficar o dia todo fazendo só isso, tá? Você não precisa fazer só isso o dia todo. Mas é muito importante a gente treinar como se fosse uma nova língua, como se fosse um esporte que você está aprendendo, tá? É muito importante você se cuidar. Enfim, o exercício de limpar a voz é este aqui. Você vai colocar a mão aqui no meio do seu pulmão. Tipo, você vai fazer 2 dedos. Vai colocar 2 dedos no meio do seu pulmão até que você sinta a entradinha do seu diafragma aqui embaixo. Aí você se posiciona, coluna reta, e você vai fazer tipo aquela manobra pra desengasgar, só que com a boca. É meio estranho de explicar, mas a Eba vai mostrar pra vocês como que é. Espero que vocês entendam, por favor. É assim, pra fora. Você vai fazer assim com a boca. 5 vezes. Isso aqui misturado com aquele outro, o telefone, é simplesmente maravilhoso. Ok? Outra coisa que também é muito importante é como a frase sobe e desce. A entonação feminina como um todo. Por exemplo, homens costumam ser mais retos e diretos em suas falas. Por exemplo, Eu fui no mercado hoje. mulheres costumam variar mais no tom durante a frase, seja no começo, no meio e também no fim da frase. Aí ficaria tipo... Eu fui no mercado hoje. Percebe a diferença? É mais melódico. Isso deixa a voz naturalmente mais feminina, sem precisar de muito esforço. E é aí que mora o pulinho do gato. Outra diferença, a gente poderia usar a articulação das palavras em si. Muitas mulheres costumam articular mais as palavras, usar mais
expressões vocais, falar um pouco mais suave, por exemplo, no masculino. Eu estou cansada. Mas, agora, no feminino, eu estou cansada. Pequenas mudanças fazem muita diferença. Algumas dicas importantes que a Ibel também tem que dar pra vocês é o seguinte. A voz é um músculo. Você precisa treinar todo santo dia. Anote, grave a sua voz. Nem que seja no WhatsApp, naquele lugar onde tem acesso ao nosso próprio contato e a gente consegue falar com a gente mesmo, sabe? Lá pode ser o lugar ideal pra você fazer de bloco de notas, entende? Daí, tipo, nos comentários, fique à vontade pra usar os comentários do jeito que você quiser, pra escrever o seu progresso, compartilhar com outras amigas. Enfim, tudo é muito importante. Ouvir mulheres falando e observar o ritmo e a entonação delas também é muito importante. A Ibel fazia muito isso. No começo, quando ela estava treinando a sério, tipo, todo santo dia, pra chegar em um timbre minimamente aceitável, ela gostava muito de escutar a Hinata do Naruto. Simplesmente falando. Poderia ser qualquer diálogo dela. A Ibel escutava a Hinata do Naruto falando, de preferência dublado, porque é mais fácil pra gente incorporar, entendeu? Do que uma voz japonesa, que, enfim, a entonação, o timbre, a vibração são coisas completamente diferentes daqui. A Ibel não recomenda você escutar um personagem de cartoon, de anime, porque pode ser que talvez a sua voz fique muito caricata, ela não fique tão realista ao ponto de ser, sabe, alguma coisa natural. Isso depende muito da performance que você for colocar na sua voz. Só que isso pra alguém que está começando agora pode ser algo, sabe, difícil de fazer. Então, eu recomendo você ouvir mulheres. Tipo, mulheres de verdade, que existem de verdade, que você gosta da voz delas. Seja alguma dubladora, como a própria dubladora da Hinata, fazendo outros trabalhos, a dubladora brasileira dela. Enfim, qualquer outra voz feminina real que você se interessa. Porque pode ser que você pegue maneirismos do personagem. Daí, aí eu só não achei que vai ser muito legal você, tipo, na fila do banco e começar a falar, sei lá, da Tebayo, por exemplo. Entende? O ponto é esse. Só não force em momento nenhum a sua garganta. Como a Ibel falou no começo do vídeo. Não force a sua garganta. Principalmente no começo. E depois, nunca, jamais. Tudo vai vir naturalmente. A Ibel também pensava da mesma forma que se eu forçasse a garganta, se eu desse 500% do meu esforço, tudo poderia vir mais rápido. Sendo que, não, a prática não é essa. Tudo vem em seu devido tempo, tá bom? E com o tempo, a sua voz começa a ficar mais natural, mais feminina por si só. E a última das coisas, mas também a mais radical delas, provavelmente pra vocês, é que é o seguinte. A Ibel se acostumou tanto ao ponto de conseguir deixar o palmo de Adão literalmente levantado 24 horas por dia. Obviamente, não quando eu estou dormindo, mas a partir do momento que a Ibel acorda, ela já coloca ele pra cima. Nem que seja literalmente, tipo coisa de pegar com o dedo e colocar pra cima desse jeito. Ou por meio de exercícios, que é o método mais recomendado. Eu sei, pode chocar bastante e você tem toda a razão de ficar chocada, mas vai valer a pena. Comece aos poucos. Não force a sua garganta. Você vai adquirir, é como se fosse respirar. Vai chegar um momento que você vai deixar o seu pulmão pra cima e nem vai sentir. Vai ser literalmente automático pra você. E é isso. E o mais importante de tudo que a vaca disse, a sua voz, ela não define quem você é. Ela pode ajudar na disforia, sim, mas ser mulher não depende de atingir um nível de voz perfeito e específico. Cada pessoa tem um timbre diferente. E existem, tipo, mulheres com voz mais grave, mulheres com voz mais aguda, e todas elas continuam e jamais vão deixar de continuar de ser mulheres. Então, por favor, gente, tenham paciência consigo mesmas, ok? Se vocês quiserem, a Ibel pode fazer uma parte 2 com mais exercícios práticos de treino de voz. Esse primeiro vídeo vai ser apenas com o que deu certo pra Ibel, em específico apenas pra ela. E boa sorte no treino, meninas. Lembrando que a Ibel não tem acesso, ela nunca teve acesso a um fonoaudiólogo por motivos óbvios. É muito difícil de você conseguir, seja no SUS ou em outro lugar. Então,
tudo, literalmente tudo que a vaca aprendeu foi em casa, lendo artigos em inglês, em servers do Discord de gringos, onde outras garotas trans compartilhavam ideias, exercícios que funcionavam pra elas. E a Ibel só foi testando um por um à medida do tempo e as coisas foram acontecendo. E é basicamente isso, pessoas. Qualquer dúvida, a Ibel vai responder vocês nos comentários, ok? Não se preocupem, obviamente esse canal é bem pequeno, então isso é bem fácil de fazer ainda, pelo menos por enquanto. Com certeza absoluta, a Ibel vai ter alguma coisa que ela vai esquecer de dizer aqui agora pra vocês, ou ela vai deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, olha aí no videozinho pra ver como que tá. Só que a Ibel não poderia ir embora sem antes dizer uma coisa também muito importante e que tem total a ver com o vídeo, que é o seguinte: tem uma pessoa chamada Letícia Soares que só enviou uma fanart, um banner da Kirara pra Ibel, e a Ibel ficou meio desesperada porque a burra não tinha lembrado que ela colocou e-mail público pra vocês mandarem, tipo, contato profissional, esse tipo de coisa pra ela. Aí, depois de uma longa conversa, a gente chegou a um consenso de que a Ibel é burra. Só que a última coisa que ela disse foi nada, kkk. Que bom foi ver. Aí, tipo, perdão, ver o quê? Ver o que, no caso? Moça, perdão, se a Ibel é o seu pronome, tá? Desculpa. É que a Ibel é meio, né, daquele jeitinho, sabe, no mundinho dela. Aí eu não entendi ver o que. Provavelmente, pelo jeito de digitar da Ibel, ela deve ter pensado de que a Ibel era uma criança. Então ela só deixou pra lá. Ai, poxa, é isso. Mas, muito obrigada, Letícia Soares, pelo presente incrível. Yay!